Em algum momento de 2017, um canal chamado Petscope publica seu primeiro vídeo. Não é nada demais, na verdade. É só um cara jogando um jogo de PS1 onde você tem que resolver puzzles e coletar criaturas chamadas pets. Nada que faça você parar de scrollar, mas as pessoas pararam. Quanto mais elas assistiam, mais difícil era explicar o porquê. Esse jogo tinha algo de especial. Ele sabia que estava sendo jogado, sabia que estava sendo assistido e transmitia uma mensagem grotesca e assustadora, que no fundo nunca foi feita para você. O nome do jogador é Paul. Ele encontrou um jogo chamado Petscope, supostamente desenvolvido pela Garalina. O objetivo é bem simples: coletar criaturas chamadas pets e resolver puzzles. A gameplay é cortada no meio. Alguém desistiu do jogo, não quis fazer mais. E logo no primeiro vídeo, Paul solta uma frase muito estranha. Alright, so this is just to prove to you that I'm not lying about this game that I found. Ele não tá falando com o público, ele tá falando pra uma pessoa em específico. Essa pessoa tem um nome, e você vai descobrir mais tarde. O único nível acessível do jogo chama Even Care. É um prédio rosa, cores vivas e uma música muito alegre, típico de jogo infantil de PS1. O Paul mostra os puzzles, anda por vários quartos, e então encontra um quarto escondido. Dentro dele vem uma nota. Ela veio junto com o disco, não tá no jogo em si. A nota tem duas partes. A primeira não faz sentido, pelo menos não agora. Eu desci as escadas e quando cheguei embaixo, ao invés de continuar, virei à direita e me tornei um homem monstro sombra. A segunda é uma instrução direta, feita pro Paul. Pra você, vá ao quarto de Runeth e pressione Start, baixo, 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 direita, Start. Paul segue as instruções. I'm just gonna do this now. So what is it? Down, 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 right, start. Alright? So you can see that it accepted it and the music stopped. I'm just gonna go out this way here. O jogo despausa, a música para, e os fade-ins entre as salas que antes eram brancos, agora são pretos. Parecia um easter egg ou talvez uma personalização secreta. Mas aí, o jogo trava, e a gente não tá mais no Even Care. Ele está parado na frente de um prédio de tijolos. Em volta, um campo escuro, gramado infinito, e a única luz que temos é um holofote que segue o jogador para um lado e para o outro. Esse lugar se chama New Maker Plane. Não existe nenhum menu que leve aqui. Não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma dica. Você pode caminhar em qualquer direção pelo tempo que você quiser. E quanto mais o Paul explora, mais parece que esse lugar é realmente infinito. Não parece que é só um erro, que é só um glitch ou foi sem querer. Parece que foi proposital. Espalhados pelos campos existem várias estruturas. Casas, prédios, escolas, moinhos. Presta atenção nesse moinho, inclusive, e você vai entender depois. Cada uma com algo para revelar. E há textos, algumas caixas de diálogos que aparecem sem mais nem menos na tela. Uma delas, sobre uma criatura chamada Tonette, descreve uma pessoa querendo sacrificar seu cachorro por ter sofrido um acidente de carro. O outro é a palavra Tonette, escrita 17 vezes, em seguida de The End e It's Yucky Outside. Uma das primeiras coisas que o Paul encontra é uma ferramenta grande e vermelha. Ela serve tipo como um oráculo. Você pergunta algo pra ela e ela te responde. Normalmente ela te responde eu não sei, mas algumas coisas que ela responde dá vontade de você pausar o vídeo. A tool vermelha fica numa sala específica. Do lado de fora da janela dessa sala tem uma câmera. E bem lá longe tem um moinho. A ferramenta diz pro Paul: continue olhando o moinho. O Paul olha por horas e nada acontece. Então do nada, uma figura entra pela direita. Ela entra no moinho e as lâminas que estavam girando no sentido horário agora estão se girando no sentido contrário. E o moinho desaparece.
Mais adiante no New Maker Plane, a gente encontra uma casa. É uma casa estranhamente normal. Normal demais pra estar num lugar como esse. Na estrada da frente da casa tem uma placa, e essa placa diz: esta é uma casa congelada, capturada 3 vezes, exatamente como era. Há um quarto de criança, e ela pertence a Carrie, uma das personagens centrais da narrativa. Para entrar nele, Paul precisa seguir essa ordem de eventos: esperar o horário interno do jogo se aproximar às 6h15, observar a aparição de um personagem chamado Marvin e só então subir pela escada fora da janela. Marvin. Esse nome vai aparecer bastante. Marvin é o antagonista. Ele aparece em um jogo com uma figura de rosto verde. Ele é o pai da Claire. Em 1997, ele a sequestrou para fazer um ritual chamado Rebirthing, porque ele acreditava que ela era a reencarnação da Lina, uma amiga de infância dela, que desapareceu 20 anos atrás. A história da Lina é o seguinte: em 1997, Marvin, Lina e a irmã dela, Anna, foram até o moinho tirar fotos. Anna fotografou Marvin e Lina na frente do moinho. Minutos depois, ela fotografou outra, e nessa foto só tinha o Marvin. O moinho e a Lina desapareceram. Marvin se casou com Anna, tiveram a filha, e Marvin acreditou que essa filha era a reencarnação de Lina, que poderia transformá-la de volta ainda. Anos depois, o jogo diria sobre a Lina: nem todos conseguem vê-la. O que perturba não é só a história de Marvin, é que o jogo parece ter sido feito para ele. Algumas salas só fazem sentido do ponto de vista de Marvin. Algumas caixas de textos não falam com a gente, não falam com Paul, falam com Marvin. Como se o criador soubesse que o Marvin tá no outro lado da tela. E ele sabe muito bem. Com o tempo, Paul e Marvin descobriram a forma de comunicação através de controles de PS1. Marvin começa a aparecer no jogo em tempo real, na frente do Paul. E no episódio 23, o Marvin faz algo com Paul que ninguém esperava. Ele o machuca. Não é no jogo, é na vida real. Aqui, eu venho. Então eu preciso apresentar uma peça nesse tabuleiro de xadrez que é muito importante. O criador do jogo, o arquiteto de tudo isso. O nome dele é Rainer. Rainer é o desenvolvedor de Petscope. Pelo menos é isso que parece. Evidências dentro da série sugerem que o nome real dele é Daniel Hammond. Ele é primo da Claire, irmão do Mike, parte da família, sabe? As mensagens de Rainer aparecem endereçadas na tela, especialmente pra Marvin. Eu estava mexendo nessas coisas. Encontrei aquela foto de 1977. Você parado na frente de um moinho com sua amiga. Vocês foram lá, e foi uma má ideia. Sua amiga e o moinho desapareceram no ar. Você se casou com a irmã dela, e anos depois, sua amiga renasceu como sua filha. Onde está o moinho? O que você fez? Rainer criou o Petscope para confrontar Marvin, para fazer ele lembrar do passado sombrio e grotesco, para obrigar a reviver o que ele fez. Mas Rainer fez mais que isso. Não, ele fez muito mais. Em uma caixa de texto, ele escreve para Claire, mas não para Claire do jogo, para Claire de verdade, de carne e osso. Quando a emergência começou, todos estavam procurando por você. Eu disse a todos: nunca vamos encontrar Carrie A. Quando Carrie A desaparece, ela desaparece pra sempre. Esse é meu presente pra você. Eu comecei em 96 pra Marvin. Se você acha que vale a pena, veja se consegue salvar Carrie B ou Carrie NLM. O jogo foi criado em 1996. Não como presente pra Mike, pelo menos não originalmente. Petscope tem um sistema de gravações, sequências brutas e não editadas da gameplay do jogador. Isso significa que outras pessoas jogaram Petscope antes de Paul. O registro do que eles fizeram tá ainda lá. No episódio 14, essas gravações mostram variações de níveis que o Paul jogou. Algumas áreas que hoje estão fechadas antes estavam abertas para outros jogadores poderem entrar. Algumas dessas gravações são claramente o Marvin jogando e ele olhando salas que foram feitas especificamente para ele. Em uma dessas gravações, o Rainer fala com Marvin diretamente. Estou escrevendo no dia 10 de julho de 1997 e Claire ainda está desaparecida. Nós estamos procurando a data específica, um crime específico, tudo preservado dentro de um jogo de PS1. No episódio 7, tudo muda.
Uma parte do vídeo é censurada, isso nunca aconteceu antes. Uma caixa preta cobre algo que Paul tá mostrando. Paul não fez isso. A partir do episódio 11, a descrição do canal anuncia que o controle do canal foi transferido para a família. Paul ainda grava gameplay, mas tem alguém que edita pra ele agora. Tá tirando coisas que ele não quer que a gente veja. A descrição chega a dizer em certo momento: estamos esperando pacientemente por Paul. Quando a hora chegar, vamos acender a luz. O Paul foi coagido a continuar jogando. Ele não queria isso. Em um determinado ponto da série, Paul começa a perceber que alguns marcos do New Maker Place são lugares na vida real. Coordenadas, endereços, ele traça as distâncias, anota as posições e vai lá. Depois disso, a voz do Paul some. O canal ainda continua postando, só que sem a voz do Paul. Ninguém nunca comentou sobre o que aconteceu com ele. Nos últimos episódios, uma personagem chamada Belly aparece e pergunta pra Paul: você lembra de ter nascido? E se lembra de ter sido contrabandeado pela Lina? Ou seja, existe uma relação familiar ali. Belly era a pessoa que Paul queria fazer os vídeos para. A pessoa que ele queria provar que o jogo era real. A série termina com Book of Baby Names, um livro no menu de pausa que antes parecia inútil, mas mostra vários nomes conhecidos e seus significados. Mike, Carrie, Belly, Paul, etc. E uma mensagem de aniversário. Para Mike, de 1998 a 1995. A lápide dele no jogo tem uma descrição simples: Mike foi um presente. Bom, ao longo dos anos, a comunidade de Petscope desenvolveu várias teorias, mas tem uma delas que se destaca. Ela tem os pés no chão e ela faz bastante sentido, mas o pior de tudo, ela foi confirmada. Os vídeos do canal começaram a ser publicados na primavera de 2017. Naquele mesmo período, as mulheres responsáveis pela morte de uma menina chamada Cadence Newmaker foi solta. Elas cumpriram menos de 16 anos de prisão. Ela foi submetida a um ritual chamado rebirthing. É um processo pseudoterapêutico onde a criança é envolvida em lençóis e pressionadas por adultos para simular o renascimento. A teoria por trás disso é que esse processo poderia resetar o vínculo entre Cadence e sua mãe adotiva. A mãe acreditava que a Cadence tinha um distúrbio de apego. Durante o ritual, a Cadence pediu para parar. Disse que não conseguia respirar, mas os adultos continuaram. Infelizmente, ela sufocou. As responsáveis cumpriram menos de 2 décadas de pena. A teoria é que o criador de Petscope ficou perturbado com isso e fez o jogo em resposta. Os detalhes são específicos demais para isso não fazer sentido. Tem uma sala do jogo chamada Quitter's Room, onde uma personagem chamada Quitter fica presa e não consegue sair. Também nessa sala é encontrado um papel, onde, se virado de cabeça para baixo, é mostrado: você lembra de quando você nasceu? A última pergunta que fizeram para Cadence antes de morrer. A palavra tiara aparece repetidamente ao longo do jogo. Isso se refere ao nome anterior dela, Cadence Tiara Elmore. O plano central do jogo literalmente se chama New Maker Plane. New Maker, o nome adotivo da Cadence. A personagem principal, Care NLM, tem 3 versões: Care A, Care B e a Care NLM. Existe uma teoria muito difundida na comunidade que NLM significa Nobody Loves Me, ou Ninguém Me Ama. A Care é o que Cadence não foi. É quem ela poderia ter sido se tivesse sobrevivido, presa dentro de um jogo que nunca foi lançado. A Cadence morreu em 18 de abril dos anos 2000. Ela tinha 10 anos. As pessoas que o mataram saíram da prisão antes que ela completasse 26. E sobre o jogo, a trilha sonora dele foi lançada numa plataforma chamada Bandcamp em 2019, apenas creditada como Rainer. E o criador do jogo nunca mais se pronunciou sobre ele. E Care NLM tá lá dentro do New Maker Plane, sendo procurada por alguém que talvez ela nunca encontre. Assim como Cadence. Muito obrigado por assistir, é sério. Se você puder se inscrever, eu agradeço de coração.